eu trouxe aqui um exemplo que vai deixar vocês, acho que, chocados. Se não pensaram nisso, vocês vão ficar chocados com isso. Né? Que é o quê? A gente sempre comenta que o investimento é para ele nos trazer tranquilidade no longo prazo e que ele vai servir como uma aposentadoria. Então, o nosso objetivo principal é isso. A gente investir, ter segurança, para que em um determinado momento planejado a gente atinja a liberdade financeira e os investimentos eles paguem aí o nosso custo de vida e a gente consiga viver de uma forma tranquila. Então aqui hoje a gente vai trazer um exemplo para vocês. Quem não tem papel e caneta já pega lá para começar a anotar, que a gente vai começar no conteúdo. Mas digamos que a gente tem aí um salário de em torno de 3 mil reais, né? Se a gente for ver lá a contribuição de INSS, vai dar em torno aí de 330 reais, que é 11% da contribuição. Se a gente for fazer isso ao longo de 35 anos de contribuição, a gente vai ter lá, no final desse período, a gente não vai ter adquirido nenhum patrimônio, né? A gente contribuiu, não vai ter um patrimônio, e vai ter lá o direito à aposentadoria no valor de 3 mil reais, que era o nosso salário. Né? Então essa é a realidade de aposentadoria, uma realidade lá de 35 anos contribuindo. Né? Aqui a gente não vai nem entrar no mérito de quanto isso é eficiente ou não, né? Mas se a gente for olhar agora para os investimentos, né? Se eu pegasse esse mesmo valor, os 330 reais, e fizesse um investimento seguindo aí a metodologia que a gente segue, a nossa filosofia, questões que diminuem o risco do investimento, né? A gente tendo uma rentabilidade aí de 10%, que é uma rentabilidade aí tranquila, né? Não é algo assim fora do normal, a gente teria um patrimônio depois de 35 anos maior de R$1 milhão, mais de R$1 milhão, exatamente R$1.130.544. Então a gente teria esse patrimônio, né, diferente lá do INSS que a gente fica sem patrimônio, e além disso, se a gente pegar esse valor com essa mesma rentabilidade de 10% ao ano e fazer aí um retorno mensal, seria um pouco mais de R$9 mil por mês, R$9.421. Então a gente sai de uma realidade lá de R$3 mil por mês na aposentadoria para uma realidade de aproximadamente R$9 mil. Com patrimônio. Com um patrimônio. Né? Então a gente pode ver o quanto isso faz diferença. Né? Às vezes vai ficar, mas em 35 anos. Né? Mas é uma previsão que a gente tem que ter, é uma segurança que a gente tem que trabalhar, algo que a gente vai ter que trabalhar no longo prazo. Às vezes a gente tem muito desse problema de ser muito imediatista. Né? A gente investiu hoje, quer o retorno amanhã. Fez um negócio hoje e quer ter o retorno amanhã. Mas não é assim, né? Isso são casos isolados. Então, se a gente planejar, ter tudo certinho, né? Conseguir ter uma boa metodologia, a gente pode sim ter uma boa liberdade financeira, ser milionário, que são poucos hoje que conseguem atingir isso. Então, a gente vê que é possível. Né? E claro, isso considerando esse valor de investimento, ao longo do tempo a gente pode investir cada vez mais. Então, a gente pode ver sim que é possível. Isso é um detalhe importante, às vezes o pessoal fala, tá, mas 9 mil hoje não vai valer 9 mil daqui a 35 anos, porque vai ter inflação ao longo do tempo. Com certeza não vai valer, mas assim como não vai valer, e assim como a inflação ela recai em cima também da tua contribuição, do teu INSS, então os 3 mil que tu iria receber na aposentadoria daqui a 35 anos também vai valer bem menos, mas nós estamos falando desse aporte por 35 anos, o mesmo valor mensal, os 330. Né? Se formos pensar de forma racional, o nosso aporte também tende a pelo menos ser corrigido pela inflação. Né? Que ao longo do tempo a gente vai aumentar cada vez mais o nosso aporte. E ainda, né, tem uma coisa que, isso é uma coisa que você vê só depois que vocês investirem, no momento que vocês começarem a investir, vocês vão sempre querer investir mais, né? Isso vai instigar para vocês uma gana de querer investir mais, então esses 330 reais eu tenho certeza que é um aporte que vai ser extremamente temporário e bem no início, né? Claro, estamos falando de um valor fictício, mas o seu aporte inicial você vai ver que logo, logo você vai estar investindo cada vez mais. Ô Guto, faz o favor aí de compartilhar a tela. Agora a gente vai mostrar para vocês uma planilha que a gente criou. E até quem quiser depois dessa planilha pode nos mandar lá no Instagram, lá no direct, que a gente compartilha com vocês. Então, essa planilha aqui, vamos ver como é que tá o tamanho aí, Guto. Dá para aumentar um pouquinho mais? Dá para aumentar um pouquinho. Assim fica melhor? Perfeito. Então essa planilha aqui, a nossa planilha da liberdade financeira, é justamente para a gente conseguir traçar esse cenário aí de longo prazo e entender como é que vai ser os nossos investimentos ao longo do tempo. Então aqui a gente consegue tanto botar um valor inicial, aquele hoje está zerado. O legal é que a gente pode fazer vários cenários, né? Então de uma rentabilidade de 8%, 10%, 12% ao ano, e consigo também mudar qual vai ser o valor dos meus aportes, se eu quiser fazer cenários diferentes.
Aqui a gente já deixou cenários aí, né, um cenário um pouquinho mais pessimista, 8%, um cenário mais tranquilo aí de 10%, um pouquinho mais otimista de 12%, né, são todos cenários possíveis e a gente vai ver o quanto isso pode nos trazer de retorno no longo prazo, né, considerando esse investimento de R$330 por mês. Então a gente vai ver sim, né, ali em torno de 8%, um pouquinho menor ali, um pouquinho maior que R$700 mil, mas a gente já viu antes, né, que com 10% a gente já consegue ultrapassar R$1 milhão. Se a gente tiver já uma rentabilidade um pouquinho melhor, a gente já chega aí com uma rentabilidade de 12% a quase 2 milhões de patrimônio em 35 anos. E aqui vocês vão poder mudar, alterar, querem considerar 40 anos, por exemplo, como é que vai ser meu patrimônio. Então isso vocês conseguem fazer, tá? Se vocês quiserem ter essa planilha, é só nos mandar lá no nosso Instagram, lá, comentar no direct, mandar um direct que a gente vai mandando para vocês. Aqui eu só fiz mais uma simulação, se a gente for considerar esse nosso retorno, né, investindo R$330 ao longo do tempo. Então, como eu comentei antes, com rentabilidade de 10%, R$9 mil, em torno de R$9 mil, com rentabilidade de 8%, que seria um cenário até um pouco mais pessimista, R$4.743, então também acima dos R$13 mil, e se eu tiver uma rentabilidade de 12%, mais de R$18 mil, R$18.185. Então a gente pode ver o quanto o investimento ao longo do tempo nos traz resultado, então isso é muito importante que a gente tenha esse foco, e quanto que ele pode potencializar aí a nossa aposentadoria também, né? Conseguir trazer pra gente a liberdade financeira e conseguir ter uma vida muito melhor para nossa família. Então, a gente vai deixar essa planilha disponível para vocês, é só ir lá no Instagram e comentar que a gente passa essa planilha para vocês poderem fazer esse teste. Isso é muito importante na hora que a gente começa a investir, a traçar esse planejamento, né? Então ali a gente consegue fazer isso na planilha de uma forma fácil, consegue ver lá diferentes anos, diferentes rentabilidades, valor de aporte, posso alterar e ver como é que fica o meu cenário ao longo do tempo. Bom, vamos entrar agora falei antes da poupança, né, do quanto a gente foi engessado, que a poupança realmente é algo bom, não é bom, enfim. Então agora nós vamos falar realmente da poupança, né, e mostrar para vocês o quanto ela é ineficiente se comparada a todos os outros tipos de investimento que tem. Não posso falar todos os outros tipos porque poupança não é um investimento, né? A gente sempre diz poupança não é investimento. E quem concorda comigo, faz favor, aí escreve no chat aí, poupança não é investimento, tá? Isso tem que ser claro para todos vocês que poupança não é investimento e não serve para nada, nem para reserva de emergência serve poupança. Então, por que a gente fala isso, pessoal? A poupança, na verdade, ela teve também uma alteração, né, na sua rentabilidade, mas hoje, como é que rende a poupança então? De todos os bancos, tá? Ela rende 70% da Selic, mais a taxa referencial, quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, tá? Quando a Selic estiver acima de 8,5%, que é como estamos agora, né? A Selic é a nossa taxa básica de juros, hoje ela está em 13,75%, então nesse momento que a Selic está a 13,75%, a poupança está rendendo 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Isso dá em torno aí de 7,2%, desculpa, 7,2% ao ano, isso, eu falei 0,5% ao mês antes, dá 7,2% ao ano. Então isso dá quase a metade do que a nossa taxa básica de juros. E hoje a gente encontra investimentos muito mais seguros que a poupança, que é o próprio Tesouro Direto, né, que é o Tesouro Selic, que está rendendo os 13,75%, então, sendo mais segura ainda que a poupança. Então, realmente, a poupança não serve para nada hoje em dia. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que vai mostrar justamente isso aí que eu falei, o quanto a poupança está muito atrás de outros investimentos. Guto, por favor. Vou botar... Peraí, um time. Aí. Certo? Tá rolando? Então aqui, pessoal, isso aqui é um gráfico onde ele mostra vários tipos de investimento diferentes, né, e mostra a rentabilidade dele com o risco que cada tipo de investimento está correndo. Então a gente vê a poupança ali embaixo, né, no mínimo de rentabilidade e no mínimo de risco. Quando a gente sobe um pouquinho, mantendo o mesmo risco, a gente tem os títulos públicos, que é o que eu comentei agora, o Tesouro Selic, né, que tem uma rentabilidade muito maior, né, que a própria poupança e tem
Na verdade aqui está o mesmo risco, mas ele tem um risco menor, porque nos títulos públicos você está emprestando dinheiro para o governo. Ou seja, se o governo quebrar de fato, a última preocupação que você vai ter é com o seu dinheiro lá, porque daí o país inteiro quebrou e a gente está ferrado, né? Então, os títulos públicos realmente são hoje o investimento mais seguro do país, tá? E aí subindo a gente vai ter alguns investimentos de renda fixa, são CDBs, CRIs, CRAs, LCIs, debêntures, e aí a gente entra então nos fundos imobiliários e também nas ações, que é o principal. E aí muita gente daqui a pouco vai dizer, meu Deus, mas ações é o mais arriscado de todos. Mais ou menos, certo? As ações está sim, né, em comparação, ela carrega um risco bem maior, mas a gente aqui vai ensinar vocês como mitigar esse risco, né? Como fazer com que esse risco seja muito menor. E aí vai fazer com que vocês fiquem também mais tranquilos na hora de investir em empresas mesmo, de investir em ações, né? E acho que eu gosto de fazer aqui sempre um paralelo. Quando a gente fala da poupança, né, a gente está botando dinheiro no título de um banco, né, na poupança do banco. Quando a gente investe em ações do banco, exemplo, eu vou investir no Itaú, ou vou botar dinheiro na poupança do Itaú, a gente tem o mesmo risco por trás, que é a instituição Itaú. Só que nas ações a gente tem um potencial de resultado, um potencial de rentabilidade muito maior. Então muitas vezes esse risco aí não é realmente tão alto assim e maior assim que a poupança. Mostrando um outro gráfico aqui para vocês, esse gráfico aqui é bem curioso, porque na verdade eu e o Thiago, tanto a minha carteira quanto a dele, né, a nossa carteira de investimento, ela é focada em crescimento. Né? Como a gente está no momento de acúmulo de patrimônio, de crescer nosso patrimônio, de ganhar mais, a gente não foca ainda em dividendos, né? Que é o retorno que as empresas nos dão, que é o lucro que as empresas nos pagam, né? As empresas, os fundos imobiliários. Só que mesmo assim, esse é o salto que os nossos dividendos deram ano a ano. Então, de 2020 ali para 2021, subiu mais de 300% o quanto a gente recebeu de dividendos. Não estou falando da rentabilidade, estou falando do lucro que as empresas colocaram no nosso bolso, sem a gente fazer nada, sem a gente trabalhar nada, investindo para eles trabalhar e eles colocando lucro no nosso bolso. E de 2021 para 2022, mais de 150% o que subiu o nosso valor em dividendos. Pode voltar no topo. Então pessoal, isso mostra o quanto, mesmo daqui a pouco a nossa carteira não sendo focada realmente em renda e sim em crescimento de patrimônio, as coisas acontecem ao natural, né? O nosso dinheiro se multiplica ao natural, sem nem a gente perceber, porque o dinheiro vai pingando lá de dividendo em R$20, R$30, R$5, R$50, e no final a gente vê o quanto isso acumulou e o quanto a gente recebeu e o quanto a gente cresceu financeiramente de um ano para o outro. Sim. E se a gente for ver ali no gráfico, né, a gente teve no primeiro ano ali mais de 300%, mas claro, a gente começou, né, isso é importante, a gente tinha um patrimônio acumulado e a gente foi começando aos poucos em 2020, testando, avaliando. 2021 a gente já estava muito mais seguro dos nossos investimentos, então a gente aportou mais também, a gente foi migrando aquela reserva, aquele valor que a gente tinha em investimentos que não eram tão rentáveis para um investimento mais voltado para a nossa estratégia, que a gente utiliza nos nossos investimentos, e daí sim, aí teve um salto lá nesses dividendos, né? Então foi com o tempo, não foi assim, 2020 a gente começou lá a investir e colocou todo o nosso patrimônio lá nos investimentos, não, foi ao tempo, então por isso que ali deu esse salto. Depois de 2021 para 2022 já foi algo mais, um processo mais de aportes constantes, de todo mês ali a gente colocar um valor definido. Mas mesmo assim, a gente pode ver um crescimento de mais de 100%. Então se a gente colocar isso ao longo do tempo, isso vai trazer um retorno muito grande. E é isso que faz com que a gente tenha essa diferenciação lá de que tem uma mentalidade de poupador para investidor. Né? Então se a gente continuasse lá com aquela nossa mentalidade de apenas poupar, a gente não tinha conseguido ter esses retornos, né? Tanto de rentabilidade nos nossos investimentos quanto dos dividendos. Né? Então poder todo mês já ter esses dividendos acaba sendo muito importante. Dentro dessa nossa mentalidade aqui de investidor, a gente também trabalha aí com 4 pilares. O primeiro deles é dentro do controle financeiro, onde a gente faz aí de gastar menos, então entender realmente os nossos gastos, colocar isso em planilha, fazer esse controle, ver se não tem gastos que são desnecessários no primeiro momento, onde a gente poderia estar reduzindo, para daí conseguir guardar esse valor e investir ele de uma forma melhor, né? Então o segundo pilar aí, investir esse valor de uma forma melhor. O que vai acabar acontecendo? Conforme a gente vai investindo, a gente acaba tendo uma vontade de investir cada vez mais, né? De a gente tentar acelerar ali um pouco o processo, conseguir investir mais. Isso vai fazer com que a gente também
busque uma vontade de ganhar mais dinheiro, né? Então, indo do próprio negócio, investindo, tendo uma renda extra, isso acaba sendo bem importante, né? Às vezes eu tenho lá os meus gastos já definidos, não consigo investir, mas daqui a um pouco procurar uma renda extra para conseguir investir, isso vai fazer toda a diferença no nosso futuro. E também o quarto pilar, começar cedo, começar o quanto antes, né? E o começar cedo aqui não é começar com uma idade ali, 15, 17, 18, 20 anos, mas é começar o quanto antes, né? Não ficar preso a esse medo de investir aos poucos, porque quanto antes a gente começar, a gente vê que ao longo do tempo o poder dos juros compostos, isso vai nos ajudar, vai trazer uma rentabilidade muito melhor, né? Então, complementar? Vai? Não?